Amém, irmãos? Vamos continuar aprendendo sobre o quê? Sobre a habilidade, a capacidade que Deus deu para você e para mim, para nós falarmos a palavra dEle, ou fazermos pedidos coerentes à palavra de Deus, e liberarmos essa palavra. É igual um bumerangue. Você já jogou bumerangue? Já viu? Eu nunca joguei, mas eu já vi. Parece que dá certo, né? O cara joga, vai lá na frente, e ele volta. E ele volta na mão dele. Pelo menos é um bumerangue para funcionar, tem que ser assim. Não é verdade? Se não está dando certo, então não é o bumerangue que está errado, é a pessoa que está errada. Não é a mão que está jogando. Às vezes é a palavra que está saindo que não é a palavra de Deus. Aí quando volta, ou não volta para o mesmo lugar, ou volta distorcido. Vamos aprender uma coisa junto aqui agora. Quando uma pessoa ele joga um bumerangue, por exemplo, eu estou aqui, se eu jogar um bumerangue, a tendência é o bumerangue voltar na minha mão. Mas e se eu sair do lugar? Na hora que o bumerangue voltar, ele não vai encontrar a mão, ele vai cair no chão. Quando você faz um pedido para Deus, você precisa esperar naquele lugar. Qual lugar? Então eu vou ficar lá em casa sentado esperando, pastor? Não. No lugar da fé, no lugar da confiança, no lugar que você creu. Bem, eu criei hoje que Deus é poderoso para molhar a minha vida, transformar a minha vida, fecundar a minha vida e gerar frutos na minha vida. Eu vou esperar esse tempo, eu vou esperar esse processo, eu vou esperar a volta, até isso se cumprir na minha vida. Mas você precisa ficar nesse lugar de fé. Nesse lugar que no dia que você fez o pedido, no dia que você liberou a palavra, você creu. Paulo fala assim, eu criei, por isso eu falei. Quando você faz uma oração, você está fazendo uma oração porque você crê. Porque se você não crê, você não vai nem fazer oração. Concorda comigo? Então, você precisa ficar nesse mesmo lugar. O lugar dessa mesma fé, dessa mesma certeza que você pediu e Deus vai trazer para você. A Thelma fez um pedido para mim. Ela está lá em casa, ela está no mesmo lugar. Qual lugar? Esperando eu trazer o pão para ela tomar café. Ela não saiu daquele lugar. Ah, o Marcelo não vai trazer, o Marcelo está demorando, o Marcelo esqueceu, o Marcelo não se importa comigo. Não é? Já não teve assim em relação a Deus? Ah, está demorando demais, Deus, eu não aguento esperar, então eu vou agir pelas minhas próprias mãos. Já não aconteceu isso? Qual foi o resultado? Comer o pão quentinho ou comer o pão duro? É disso que nós estamos falando. E é isso que eu quero que você aprenda. Porque eu aprendi isso, ficou muito real na minha vida. Eu tenho, e eu sou, né? Eu sou muito mais ativo do que passivo. Eu sou muito mais de fazer do que esperar. Mas Deus tem me ensinado a esperar. Deus tem trabalhado na minha alma para eu esperar, olha, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo. A palavra de Deus diz aqui, olha aqui, Isaías, próprio livro de Isaías 64, um texto que eu gosto muito, diz assim, Isaías 64, 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A partir do momento que eu faço um pedido para Deus, que Deus fala, ok, Ele vai cumprir, Ele começou a operar, Ele começou a trabalhar. Na minha vida, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida e Deus está trabalhando através da minha vida. O que significa isso? Nesse exato momento, Deus está trabalhando para mim. Deus está agindo em meu favor. Deus está fazendo algo para a minha vida. Só que eu preciso saber esperar. Eu preciso esperar o tempo da volta. Porque quando Deus voltar com isso, eu não vou me decepcionar. Eu não vou me frustrar. Vai ser ao contrário, vai ser além. Efésios capítulo 3, verso 20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que em nós opera. Que poder que é esse? O poder da fé, o poder do crer, o poder de acreditar, a certeza de que Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se está escrito, é assim que Ele quer. O erro nunca está do lado de lá de Deus, o erro está sempre do meu lado. Eu preciso aprender isso, eu preciso me disciplinar em relação a isso, eu preciso aprender a esperar. Quem que é a palavra? Jesus, quando Deus falou para Jesus, para o seu filho, que é a própria palavra, Jesus é a palavra.
Jesus veio nessa terra com um propósito. Ele veio morrer por você e por mim. Ele veio pagar o preço do seu pecado e do meu. Ele veio me perdoar. Por isso aquele programa que eu fiz esses dias, falando sobre o perdão, Jesus perdoou toda aquela minha dívida. Qual dívida? A dívida da minha morte eterna. A dívida da minha separação eterna de Deus. Jesus pagou o preço. E agora eu não vou perdoar uma pessoa que falou mal de mim, que me ofendeu, que fez isso, que fez aquilo. Deus me perdoou tudo e eu sou incapaz de perdoar uma parte, uma porção. Meu irmão, Jesus, quando ele veio, o Pai lançou Jesus lá do céu. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e voltou. E quando ele voltou, olha o que está escrito aqui. Capítulo 53 de Isaías, verso 11, está falando sobre essa morte sacrificial de Jesus, né? A morte vicária, a morte substitutiva de Jesus por mim e por você. Olha aqui o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, fala o próprio Jesus, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que Jesus fez? Ele veio, recebeu toda a afronta, todo o pecado, toda a enfermidade, toda a falta de perdão, recebeu tudo de errado. Cumpriu aquilo, pagou o preço da cruz. E quando ele voltou, ele vai ver o fruto do penoso trabalho e ele vai ficar satisfeito. Ele sofreu, mas hoje ele fica satisfeito, porque ele vê você e a mim salvos, transformados. Ele vê você e a mim perdoados, porque ele pagou o preço e nós aceitamos esse perdão. Meu irmão, Jesus foi a palavra que Deus liberou. E quando ela voltou para Deus, ela não voltou vazia. Jesus, ele veio à terra como o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus. Mas quando ele voltou, quando a palavra voltou, ele não voltou mais como único, ele voltou como primogênito, ele voltou como o mais velho. Olha que coisa maravilhosa, o primogênito de muitos irmãos. Jesus na minha vida, ele é ao mesmo tempo várias coisas. Ele é o meu Senhor, ele é o meu dono, ele é o meu Salvador, é ele quem me salva. Jesus é o próprio Deus, Jesus é o meu amigo e Jesus é o meu irmão. Em João 15, ele diz assim: eu já não vos chamo de servos, mas eu tenho te chamado de amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo, eu tenho te contado tudo que meu Pai tem me falado. Meu irmão, Jesus é seu amigo, Jesus é seu irmão mais velho. Eu sempre falo, né, meu irmão, ele é mais forte do que eu, e lá atrás, quando era menino, adolescente, né, às vezes eu arranjava uma confusão, e às vezes eu não ia dar conta, eu falava assim, eu vou chamar meu irmão mais velho. E quando meu irmão chegava, o negócio arrepiava. Você tem um irmão mais velho chamado Jesus, porque ele veio como o único Filho de Deus, e quando ele ressuscitou como o mais velho. Quando ele voltou para Deus, o Pai falou, vai, ele falou assim, vou. E quando ele voltou, ele falou assim, Pai, aqui, ó a casa cheia, ó a casa cheia de filhos, a casa cheia de filhas. Você que já entregou sua vida para Jesus, que já batizou nas águas, fez uma aliança com Ele, você é filho de Deus. E você agora tem essa autoridade. Ele te deu esse poder, Ele te deu esse direito, Ele repartiu com você e comigo esse direito de quê? De falarmos a palavra dEle, de falarmos no nome dEle, de sermos parecidos com Ele. E o que nós temos feito com isso? Queremos, o dia que está fazendo, né, está chovendo, fala mal da chuva. Está fazendo sol, está muito quente. Nunca das vezes está satisfeito com nada. Transforme a vida da sua casa, do seu lar. Comece a liberar palavras para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. Comece a falar, comece a liberar. A minha esposa é uma bênção. Essa palavra ela não vai voltar vazia. O meu marido é uma bênção. Essa palavra não vai voltar vazia. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos. Mas o que acontece com essa demora? 5 anos vão se passar, você falando ou não. Daqui 5 anos, qual é a colheita que você vai ter?
se você não falar a palavra de Deus nenhuma. Às vezes não vai estar nem junto mais daqui 5 anos, né? Porque ao invés de falar o que você quer, que é uma esposa diferente, transformada, um marido dócil, um marido carinhoso, não, meu marido é bruto, meu marido é grosso, minha esposa é insubmissa, minha esposa é isso, gasta tudo. Será que aguenta 5 anos? Mas se você começar uma plantação agora, começar a liberar essas palavras, será que precisa demorar 5 anos? Eu tenho certeza que com 1 ano já tem diferença, 2 anos mais diferença, 3 anos, você já vai começar a falar assim: Pai, amém, aleluia, glória a Deus, ponto final. Meu irmão, é assim que funciona. Aprenda isso nesse dia. Comece agora a policiar as suas palavras. Comece agora a cuidar daquilo que tem saído, porque vai voltar. A palavra de Deus diz aqui, em Gálatas, capítulo 6, verso 7, se eu não estiver enganado. Gosto muito desse texto. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Semente para Jesus é palavra. Então o que eu estou falando, o que eu estou liberando, eu estou lançando uma palavra na terra. Essa semente, ela vai frutificar. Ela vai dar fruto. E eu vou comer desse fruto. Qual é o fruto que eu quero comer? Não se engane. Não ache que não vai acontecer. Não deixe o diabo te enganar. Não ache, não se deixe enganar, achando que não é desse jeito, porque é desse jeito. De Deus não se zomba, ou seja, não, Deus, eu sei que é assim, o Senhor falou que é assim, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou passar a perna em você, Deus. Não, ninguém passa a perna em Deus. O que eu planto, eu colho. O que eu falo vai voltar. É a palavra de Deus, espera a volta dela. Espera o percurso, espera toda a caminhada. E na hora que ela chegar, não tem jeito de... Você vai se surpreender, meu irmão. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Deus tem cumprido, às vezes, promessas na minha vida. Às vezes eu vejo e falo: nossa, faz tanto tempo. Mas o que aconteceu? Essa palavra voltou. Lá em Provérbios, não, em Deuteronômio, capítulo 28, logo no início, não sei se é o versículo 4 ou 5, está escrito: se atentamente ouvides a voz do Senhor, teu Deus, virão e te alcançarão todas essas promessas, essas palavras, essas verdades. Elas vão te alcançar. Fica firme. Você vai ser alcançado pelas palavras de Deus. Você vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Você vai ser alcançado por aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou vai acontecer. O que Ele prometeu vai se cumprir. Amém? Solte a palavra. Se ela ficar presa, não tem como ela voltar. Então libera a palavra de Deus. E espera o tempo da volta. Não tem jeito de dar errado. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida e que você comece a ser encontrado, alcançado por essas verdades, por essas bênçãos de Deus. Amém.